Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Louvado Deus pela... Eita glória. Louvado Deus pela vida dos irmãos. Em nome de Jesus, todos que estão conosco nessa noite, Deus seja louvado pela vida dos irmãos. O bispo Josias, juntamente com a sua esposa, a bispa, Deus possa honrá-los de uma forma especial. Fico feliz, irmão, de retornar aqui mais uma vez. Em nome de Jesus, está vendo o povo aí, a igreja uma bênção. Em nome do Senhor, isso é coisa boa de Deus, né? O crescimento do Senhor Jesus na sua obra, em nome de Jesus. Amém? Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Muita gente para pouco felicidade. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Glória a Deus. Faço me acompanhar da minha esposa ali, está um pouco adoentada, bispo, mas veio, viu? Amém. Eu disse, minha filha, é a primeira vez que eu vou sem ela. E eu já ia mandar mensagem, bispo, eu estou chegando aí, mas você é minha esposa. Mas aí no meio ela tomou banho lá, se arrumou e está ali sentadinha no cantinho dela. Para dar glória a Deus em nome de Jesus. Para quem tem costume de andar com a sua esposa, irmãos, sempre quando vai levar uma palavra e está só é um pouco ruim. Mas está ali ela ali, uma bênção em nome de Jesus. Está ali meia tristezinha, mas Deus é alegria em nome do Senhor Jesus. Está sentindo algumas dores ali, mas o Senhor é bom em nome de Jesus. Amém? Louva a Deus pela vida dos irmãos. E mais uma vez estou feliz por retornar a esta casa em nome de Jesus. Quantos trouxeram a sua Bíblia? Em nome de Jesus, abra comigo no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 5, que é o texto bíblico e tema dessa campanha, em nome do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 5, a partir do versículo de número 1, em nome do Senhor Jesus. E assim você, enquanto localiza, eu lhe espero você localizar o texto nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Gosto dessa expressão, abra a sua Bíblia comigo, porque a Bíblia levou 1.600 anos, irmãos, para ser escrita, 16 séculos, cerca de 40 escritores, e somente um autor, o nosso Deus, por intermédio do seu Espírito Santo. E uma das coisas que nos chama a atenção é que todo livro, depois de 100 anos, o escritor ou autor vai morrer e vai ficar somente um livro. Mas a Bíblia Sagrada, ela foi escrita, o seu autor é Deus, o seu filho morreu, ressuscitou, e é toda vez que nós lemos a Bíblia, o autor está do nosso lado, que é o nosso Senhor Jesus de Nazaré. Então a Bíblia é coisa linda em nome de Jesus. Amém? Está escrito assim, irmãos, a partir do versículo de número 1 a seguir. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam o prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalha, e ninguém poderia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamou com grande voz, e disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Deus Altíssimo? Conjuro-te, porque Deus, que não me atormentes, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe disse: Legião é o meu nome, porque somos muito. Rogava-lhe muito os que não enviasse para fora daquela cidade. E andava ali pastando no monte um grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada
se precipitou no despenhadeiro, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram a toda a cidade nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram em nome de Jesus. Amém? Eu irei só fazer mais uma oração, eu sempre faço para somar uma oração abençoada do bispo por nossa vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, nesta noite nós oramos, Senhor, te agradecemos por este momento, pela vida dos irmãos, meu Pai, por esta obra, pelo que o Senhor tem feito neste lugar, Senhor Jesus. Pai, pelas vidas que vieram a este lugar nesta noite, meu Senhor, nesta campanha de cura e libertação. Deus, abençoa o teu povo de uma forma especial, Senhor, todo casal, todos aqueles que vieram, meu Pai, com o propósito de serem, Senhor Jesus, te adorar nesta noite, Deus. Por isso nós oramos neste lugar, Senhor, acreditamos no milagre, tendo a certeza que o Senhor, meu Pai, irá fazer algo pela sua igreja, em nome do Senhor. O adversário sempre vai arquitetar, o adversário sempre vai forjar, o adversário sempre vai ter algum plano, Senhor, mas coisa boa é quando nós lemos a Bíblia e o Senhor diz que o Senhor acampa um anjo ao redor dos que o temem e também os livra, Senhor. Nessa noite nós podemos estar aqui acreditando, meu Pai, no Deus que fez os céus e também a terra, em nome do Senhor Jesus. A tua igreja está posicionada, Senhor. Os louvores já foram entoados, meu Senhor Jesus. Pai, fala conosco de uma forma especial neste lugar. Muito obrigado, Senhor, pela vida deste casal, o bispo e a bispa, dos irmãos, os obreiros, Senhor, de todos aqueles que fazem parte, Senhor, desta igreja. Abençoa-os de uma forma especial, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Todos nós entendemos o texto que nós lemos nesta noite, e uma das coisas que vai nos chamar a atenção é que Mateus aponta Jesus como rei, Marcos aponta Jesus como servo, Lucas, ele aponta Jesus como filho do homem, João, ele vai apontar e escrever o seu evangelho sendo Jesus o Filho de Deus. Todos nós sabemos que dentro da Bíblia Sagrada, o nosso Senhor Jesus operou inúmeros milagres. O nosso Senhor Deus, por intermédio de Jesus, operou inúmeros milagres depois que a sua obra ela foi concebida, depois que Jesus está em terra como carne humana. Jesus vai passar pelo seu apostolado de sua época, o seu treinamento de sua época. Só assim Jesus depois começaria a sua obra. Neste momento nós podemos ver o nosso Jesus operando inúmeros milagres, e a Bíblia vai destacar pelo menos 3 milagres que o nosso Senhor Jesus fez em sua época. O primeiro milagre é este milagre, e o tema desta campanha por nome de milagre de cura e de libertação. E o texto que nós lemos é este, que Jesus vai chegar em uma cidade e vai ter cura e ter libertação. E o segundo é milagre sobre a natureza, ou no campo da natureza. Jesus, ele operou este milagre. Me prove isso, provo para você. Lucas capítulo de número 5, quando a pesca maravilhosa, Jesus chega, Jesus ensina, senta no barco e eles vão ter a pesca maravilhosa. Ou também o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, que Jesus transforma a água em vinho. Este milagre é um milagre sobre a natureza, ou milagre no campo da natureza. O segundo milagre que Jesus, o terceiro que Jesus ele vai apresentar, a Bíblia vai deixar claro para nós, é o milagre de Jesus sobre a morte. Nós podemos ver Lázaro, quando Jesus diz: Lázaro, sai para fora, está 4 dias morto e cheira
mal e novamente Jesus o traz à vida. Também a viúva de Naim com seu filho que está indo enterrar, Jesus também o traz à vida. O próprio Jesus, que numa sexta-feira, pela hora nona, foi crucificado, mas que domingo de manhã, bem cedinho, ressuscitou e está vivo em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Jesus agora, junto com seus discípulos, está saindo de uma cidade, uma espécie de aldeia da época por nome de Cafarnaum. Jesus, juntamente com seus discípulos, vão passar o mar de Tiberíades, ou o lago de Genezaré, como você queira falar, para ir para o outro lado. E o momento que Jesus vai chegar, e quem sabe os discípulos estão perguntando dentro do barco: Senhor, para onde é o nosso destino neste momento? Estamos atravessando o mar, e o nosso destino para onde é? E quem sabe Jesus olha para eles com um sorriso no canto da boca e diz: nós vamos para a cidade de Gadara. E neste momento, quem sabe os discípulos sabiam da fama que corria. Por quê? Porque Gadara existia alguém que estava endemoniado. A Bíblia deixa bem claro e vai fazer questão de dizer que este moço estava sendo oprimido por demônios. Algumas pessoas ousam em dizer que Gadara era conhecida como a cidade dos demônios. E eu já vou dizer algo para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Existe coisas na nossa vida, existe luta no meio da nossa vida, que às vezes nós até oramos, às vezes nós até jejuamos, mas só quem vai dar a vitória é o nosso próprio Jesus de Nazaré. O povo estava acostumado, bispo, por quê? Porque o texto diz que quando ele dormia, aonde? Na sua casa? Não, era no cemitério. Já era até tranquilo, mas era um pouco macabro. A Bíblia diz, e o texto vai dizer, que ele dormia no sepulcro. O que é que eu entendo com isso? Eu entendo, bispo, que ele destruía uma cova e deitava-se com os mortos, e era ali o seu lugar de descanso. Imagine só para você alguém que está cansado e vai chegar do trabalho e vai deitar-se na sua cama para descansar. Isso por intermédio dos demônios que deixavam de atormentá-lo por um período, mas mesmo assim lhe conduziam para dentro dos sepulcros. E estava aquele moço sendo atormentado por demônios, dormindo junto com aquelas pessoas que estavam em estado de putrefação. Assim era o descanso dele. Quando os demônios o resolviam tomá-lo novamente, logo ele aparecia alguém na rua andando, e ele até pegava uma pedra, porque se ele pegasse uma pedra e jogasse em cima ou em alguém, as pessoas iriam dizer: é maluco. Mas não, a Bíblia diz que ele, ao pegar a pedra, ele se cortava com a própria pedra, e as pessoas, ao ponto de dizer: verdadeiramente é demônio, verdadeiramente é demônio que está atormentando este moço. Mas a cidade de Gadara nunca mais será a mesma logo após Jesus aparecer. Não, você não entendeu. A cidade de Gadara está sendo atormentada. A cidade de Gadara tem um moço que não dorme. A cidade de Gadara tem um moço que é dia e noite atormentado. Em outras traduções, a Bíblia King James, nova tradução e revelada, vai dizer que ele urrava e gritava. Neste momento nós podemos ver a perturbação daquele povo. E o povo tentou fazer alguma coisa? Tentou. O povo tentou. Rapaz, vamos deixar ele dormir, vamos amarrar com correntes. E de repente ele acordava, quebrava as correntes, e o povo não deu certo. E o povo tentou. Quando ele dormir novamente, vamos pegá-lo com grilhões, é mais forte. Para quem não entende, corrente é normal, e grilhão ele é dobrado, irmãos.
Então colocaram grilhões e o texto diz que ele despedaçava os grilhões. E o que acontece agora? Pergunte para mim. E o que acontece, irmão Josué? Só a irmã que entendeu e o bispo aqui atrás, diga isso. E o que acontece agora, irmão Josué? O povo vai se acostumar com ele. O povo não vai mais fazer absolutamente nada. E o povo vai deixar ao bel prazer e dizer: se nós não podemos, é um ditado que diz, não, nós não podemos com ele, vamos se unir a ele. E as crianças jogando, quem sabe naquele momento, brincando, durante o dia a mãe saía para fazer os seus afazeres, juntamente com o pai, e lá está aquele moço atormentado por demônios. Era uma coisa comum, era mais ou menos como se estivesse esse pedestal e todo mundo normal, como se nada tivesse acontecido. Mas o texto diz que quando Jesus, irmão, bota o pé em Gadara, aquele moço atormentado chega a prostrar-se nos pés do nosso Senhor Jesus. Neste momento, Jesus, tomado pelo Espírito Santo, ele vai expulsar aquele demônio. Neste momento, Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: nós somos uma legião porque somos muito. E isso era uma contagem romana, uma contagem do exército romano chamado de legião. E Jesus o expulsa aquele demônio. Novamente Jesus dentro da cidade. Os discípulos presenciam Jesus dá vitória a alguém que estava cativo. Jesus dá vitória a alguém que se alimentava de carne humana. Jesus dá vitória a alguém que a cidade dizia: não tem mais jeito. Jesus está dando a vitória. Eu vou simplificar para você entender. Jesus está dando vitória àquele que diz ele vai morrer na droga. Jesus está dando vitória àquele que vai dizer vai morrer no alcoolismo. Jesus está dando vitória àquele que vai dizer vai morrer atrás das grades. Jesus está dando vitória àquele que Jesus vai dizer está morrendo na prostituição. Jesus vai dar vitória àquele que muitas das vezes nós não queremos olhar para ele, porque dentro de nós dizemos esse daí não tem mais jeito. Mas Jesus pega nesta noite alguém que está aprisionado por cadeias, alguém que está aprisionado por cadeia física e espiritual, e vai dar vitória, assim como deu para este moço. Estava sem esperança, mas Jesus chegou em Gadara, irmãos. E quando Jesus chegar em Gadara, aqueles que não querem mais fazer nada, aqueles que cruzaram os braços, aqueles que disseram vamos deixar do jeito que está, aí Jesus chega e diz: não é desse jeito. O demônio tem que ir embora da tua casa, o demônio tem que ir embora da tua vida, o demônio tem que ser repreendido. Deus me trouxe aqui para dizer para você: sempre vai ter uma esperança dentro de uma cidade que tem alguém precisando de um socorro. Jesus sempre vai chegar com algo bom para alguém que precisa de um socorro. Em nome de Jesus, nesta noite Deus vai fazer algo por você, porque você precisa de um socorro, porque você precisa de um socorro. E quem precisa de um socorro, nós temos um Deus lá no céu que socorre a sua igreja. Ei, Gadara, a tua história será contada na Bíblia Sagrada, não como sofrimento, não como ficou do jeito que está, mas de um jovem que agora vai virar um missionário cheio do poder de Deus. Aleluia. Vai ser contada como alguém que foi humilhado, como alguém que foi desprezado, como alguém que foi jogado de lado. E Jesus chega para ele e diz: ainda tem jeito, para mim ainda tem. Oh, irmão, quem sabe aqui nesta noite tem pessoas que olhavam para você e disseram: essa aí não tem mais jeito, essa daí não tem mais jeito, vai morrer onde está, vai morrer na droga,
vai morrer no alcoolismo, e Jesus chega com uma palavra transformadora para mim e para você, e dizer: não é assim, a história não tem um fim aí, a história ainda vai continuar. Oh, irmão, eu era alguém, irmão, que era um pouco complicado, meu Deus do céu. Aí Jesus vai, aí Jesus salva, aí Jesus limpa, aí Jesus transforma. Pode ser até abandonado pela sua mãe na maternidade, como eu fui, pode ser até ser esquecido com 24 horas de nascido, como eu fui, mas existe alguém lá no céu chamado Jesus, por intermédio do Pai, que é Deus, e tem um Espírito Santo aqui que intercede por nós, para dizer para mim e para você: a tua história não vai acabar assim, a tua história não vai terminar assim, a tua história não é o fim. Sabe por quê? Porque Jesus pôs os pés em Gadara. Jesus pôs os pés em Gadara, irmãos. Jesus colocou os pés em Gadara, e a cidade vai ser contada, porque Deus chegou naquele lugar. E quando Deus chega na história de alguém, irmão, Deus muda a história. Veja que este moço, que as pessoas o conheciam, agora já vem de uma maneira diferente. Eles pedem, imploram para Jesus colocá-lo sobre os porcos, e naquele momento a cidade acostumada. E por que eles clamavam? Disse: Jesus, não permita que nós podamos sair daqui, porque o adversário ele só fica aonde não tem ninguém para guerrear. O adversário ele só faz morada aonde não tem ninguém para lutar, aonde as pessoas se acostumam. Ah, mas aconteceu isso, é normal? É não. Ah, mas não é normal. Sempre Deus vai dar livramento para alguém, em nome do Senhor Jesus. Então nesta noite nós não nos acostumamos. Se estamos passando por um momento de conturbação, por um momento turbulento, e nós olhamos e disse: Deus, eu sinto que o Senhor não me colocou neste lugar. E o que é? É a opressão. Mas Jesus vai curar, Jesus vai repreender. Tem gente que vai sair com a sua mente mudada, tem gente que vai sair com a sua mente transformada. Por quê? Porque Jesus ele colocou os pés em Gadara, irmãos. No meio de 10 cidades, a cidade de Gadara tinha alguém que precisava de um socorro. E não há pessoa melhor para repreender legião do que o nosso próprio Senhor Jesus. Certa vez os discípulos tentando tirar um demônio do jeito deles, e ele disse: Jesus, não sai. Jesus, esse aí só sai com jejum e oração. Sabe por que existem muitos momentos difíceis na nossa vida que continuam martelando e martelando, e você ora e continua lá o problema, e você ora e o problema continua lá? É porque às vezes está faltando mais de nós. O que é isso, irmão José? Sim, está faltando nós orarmos mais, nós jejuarmos mais, buscarmos ao Senhor, e assim o mal ele vai embora, em nome de Jesus. Deus nesta noite vai mudar a tua mentalidade, para que você possa entender que esta história faz parte da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Jesus repreende o demônio, os demônios se precipitam em os porcos. As pessoas não estão preocupadas com alguém que foi liberto, bispo, estão preocupadas com os seus ganhos, porque a cidade de Gadara tinha sua própria moeda, era um poder político grande em sua época que predominava, e eles estavam ali, alguns que viviam por intermédio dos porcos, mas não estavam preocupados com alguém que estava sendo oprimido há muito tempo por demônios. E eu sei que nessa igreja aqui tem gente que ora, e eu sei que nessa igreja aqui tem gente séria, e eu sei que se fosse isso nos dias de hoje, eu sei que tem muita igreja por aí que não está nem preocupada, irmão, mas nesta noite esta igreja se preocuparia com alguém que está passando por este momento, mas eles não se preocupam. Prova disso é o que? É que eles dizem: rapaz, é melhor tu ir embora. É melhor tu ir embora.
os nossos porcos, o nosso ganho acabou, foi igual Paulo e Silas. Não se preocuparam com alguém que precisava de uma cura. Mas nesta noite Deus vai levantar, irmãos, homens e mulheres que ainda se preocupam com aqueles que estão lá no fundo, com aqueles que estão jogados na sarjeta, com aqueles que estão jogados lá, que ninguém dá nada. Ainda tem gente que vai lá para abraçá-los em nome do Senhor Jesus. Um tempo atrás eu estava indo para minha casa com a minha esposa, no tempo da prova. Hoje também tem prova, mas naquele tempo era mais difícil. Meu Deus do céu, ali foi difícil, viu, bispo? Rapaz, eu gosto nem de falar. Era maior. E a moto, uma prova grande, irmãos. A moto, 2 pneus careca, o tanque furado, sem dinheiro para tocar o kit. E nós em cima daquela moto, irmão, ia para a igreja, ia para fazer alguma obra. E de repentemente eu estou indo embora, eu vinha de um culto, tinha levado uma palavra em uma igreja chamada lá em Fazendinha, para o lado do Tupuiú. E neste momento eu estou vindo com ela, bispo, e a moto uma bênção. Meu Deus do céu, quase não chego em casa. As pessoas diziam para mim: irmão Josué, eu vi tu passando acolá. Eu disse: por quê, irmão? Porque na tua moto ia sair no fogo. Eu disse: irmão, era fogo de Deus? É não, irmão, era o pneu que estava careca demais e o arame ia pegando. Os irmãos riam porque a moto não era sua, né, irmão? Os irmãos riam porque a moto não era sua, né? Meu Deus do céu. E ali eu estava vindo para casa e passei por um cara, eu com ela na moto, a moto ruim, oh Jesus. E eu para casa, eu senti de Deus: volta e dá um abraço desse moço. Ali ela de testemunha. E ela disse: vamos embora. Eu disse: minha filha, Deus está mandando dar um abraço desse cara. Não sei nem quem é o cara. Deixei ela em casa guardadinha, tranquei o portão, voltei em cima da pisada, deixei ela lá guardadinha e voltei para abraçar o cara. Saí atrás do cara pelas ruas do Parque Bahia ali. Procurei até que achei. Quando achei, eu estacionei a moto, porque a moto não tinha descanso, tinha que encostar naquela parte que bota o pé, né? Bota o pé e tinha que ficar lá. E eu dei um abraço nele, ele me empurrou assim. Eu disse: meu Deus, Jesus não era de Deus não, viu? Dá um abraço desse moço. Não foi me empurrar. E ele se afaste de mim, porque esses irmãos que usam terno não gostam de mim. Irmão, eu joguei o terno, eu tinha um terno preto até hoje. Eu joguei no chão, arranquei a gravata, joguei assim que nem tá o seu, como se não valesse nada, joguei pronto. E agora, irmão, abracei ele, tava um cheirinho mal, mas eu abracei, ministrei alguma palavra na vida dele. Irmão, agora eu sou digno de lhe abraçar. Ele disse: agora você é. E eu abracei ele. Passou-se alguns dias, depois eu estou passando por outro caminho e eu vejo um ministério que está lá até hoje. Já mudou de igreja, mas está lá até hoje. Na época, eu passo lá e eu olho, conheço, paro de frente e ele está lá, com uma Bíblia na mão, e está numa igreja lá. Se hoje está bem, é Deus que sabe. Mas naquele momento, irmãos, um abraço mudou. Então Deus procura pessoas. É crente doido, irmão, que vai dirigindo o carro ali, que vai andar de moto, mas está ligado, antenado 24 horas na sensibilidade do Espírito Santo. E ele está ligado ali, está observando. Então nesta noite eu vim falar algo para você, em nome de Jesus. Deus vai levantar homens e mulheres aqui que não se retrocedem no meio da luta, que não se retrocedem no meio da dificuldade, que quando Deus manda falar, vai e fala, que quando Deus manda abraçar, vai e abraça, que quando Deus manda puxar a orelha, tem que puxar, porque Deus vai querer o povo para subir quando a última trombeta tocar. Deixa eu ver se tem alguém aí que me escuta nesta noite e acredita no que eu estou falando. Gadara nunca mais será a mesma. Jesus chegou com a sua tropa, Jesus chegou com seus discípulos. O demônio vai ter que bater em retirada, porque Jesus está chegando, Jesus está chegando, Jesus está chegando, em nome de Jesus. Aleluia. E neste momento nós podemos ver Jesus repreende os demônios, porcos se precipitam. E uma das coisas que nos chama a atenção, irmãos, para nós encerrar, é que depois que o moço é liberto, as pessoas vão lá e retornam e vê aquele moço que é endemoniado e agora está limpo, vestido, assentado e falando. E Deus me falou algo aqui, bispo, dessa palavra. Porque toda vez
que você vê no texto bíblico, ou Deus assentou-se, ou alguém assentou após o milagre, é Deus dizendo: eu estou colocando tudo no controle. Toda vez que você lê a Bíblia Sagrada e encontrar um texto lá, seja no Antigo Testamento ou no Novo, que tem dizendo assim: ou Deus assentou-se após o milagre, ou alguém assentou após o milagre que Deus fez, é Deus dizendo: eu estou colocando tudo no lugar, em nome de Jesus. E o texto vai dizer que aquele moço estava endemoniado, e quando retornaram, o moço estava banhado, limpo, assentado e também falando. Então Deus estava dizendo, por intermédio de Jesus: não estava no lugar nada em Gadara, mas agora está tudo no lugar. Não estava nada no lugar em Gadara, mas agora tudo está no meu controle, em nome de... Prova isso, prova para você. A viúva de Naim está indo com seu filho. A Bíblia diz que Jesus toca no esquife, o moço ressuscitado, e o texto diz que aquele que estava morto e deitado, Jesus pôs sentado e falando. Jesus está colocando no lugar. Prova mais prova para você. No Evangelho de Jesus, capítulo 5, a pesca maravilhosa, Jesus chega, pede o barco de Pedro, e naquele momento Jesus faz o quê? Vai primeiro assentar. Jesus, antes de ter milagre, eu tenho que se assentar primeiro para colocar as coisas no lugar. Primeiro, antes do milagre, Jesus tem que colocar as coisas no lugar. Primeiro, antes que a bênção chegue, Jesus tem que colocar as coisas no lugar, em nome de Jesus. Jesus diz para mim e para você nessa noite: não estava no lugar, mas hoje eu me assento e coloco tudo no lugar. Não estava dando certo, mas hoje eu me assento e vai dar certo. Tudo estava perdido, mas hoje eu me sento e vai continuar dando certo, porque Jesus se assentou na tua história e na minha história, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus, quando se assenta, irmão, tem peixe grande. Jesus, quando se assenta, irmão, até aquele que está morto vai retornar à vida. Jesus, quando se assenta, irmão, o demônio tem que ir embora. Jesus, quando se assenta, irmão, aquele que está ferido vai estar limpo, assentado e falando. E agora diga assim para mim: vai doer. Porque tem que bater um pouquinho também, né? Agora vai dar certo. E o que acontece depois que o demônio sai? O moço diz para Jesus: Senhor, deixa eu ir contigo. E Jesus: opa, não, senhor. Vai ficar aí, vai dar testemunho, em nome de Jesus. E o que eu aprendo aqui, irmãos, para nós encerrar? É que por muitas das vezes nós queremos colocar um micro-ondas dentro da igreja e queremos que seja logo, puf. E não é assim não, irmão. Não é fácil também não, viu? O bispo aqui tem mais experiência do que a gente. Sabe que o negócio não é fácil, irmão, para chegar aonde Deus quer que nós venhamos chegar. E naquele momento ele disse: rapaz, eu já estou liberto. Eu passei um bocado de tempo sendo oprimido. Ele se achava que era assim, ó: rapaz, eu estou liberto agora, vou já seguir Jesus junto com... Não, não é assim não, meu amigo. Vai ficar lá, vai aprender, vai ser discipulado. Eu vou simplificar. Vai ficar lá, vai para o estudo de doutrina, vai orar, Deus vai levantar, Deus vai tocar no coração do bispo, para ser ungido ou não. Se não for, deixa para o próximo. Não foi no próximo ano, vai depois. Continua perseverando e Deus vai dar vitória. Mas o momento ainda é: volta para lá, vai dar testemunho, vai pregar, porque o teu momento vai chegar. Jesus te curou, mas Jesus não quer você o acompanhando agora. Jesus precisa que você tenha estrutura. Jesus precisa que você tenha capacidade. Jesus precisa trabalhar no teu caráter. Jesus precisa mudar algo para depois você seguir o mestre. Ele queria, mas Jesus disse: opa, não, o milagre é o que faço, mas no momento você vai aprender. Você vai ficar no seu cantinho, vai ser tratado e em seguida você será usado. E hoje em dia, irmão, tem um micro-ondas dentro da igreja, né? O camarada aceita Jesus hoje, irmão, meu Deus do céu. Amanhã, se não der oportunidade para ele, meu Jesus. E ele já leu um pouquinho, porque Deus dá, irmão. Se você ler, Deus dá. Deus está vendo a sua fidelidade. Se você orar, Deus vai fazer. Se você buscar, ler, Deus vai fazer, irmão. Deus não quer nada de ninguém de graça. Se você orar e ler Bíblia, assim que nem faz o bispo, porque uma coisa boa é escutar o bispo Josias. E neste momento, se nós podemos observar,
Sempre vai existir o tratamento de Deus, irmãos. Então, se no momento, teu momento ainda não chegou, continua perseverando, continua esperando, irmãos. Esses homens de Deus que aqui estão, juntamente com a sua esposa, a bispa, eles têm visão de Deus, irmão. Não estou aqui para bajular ninguém, não. Eles sabem disso, irmão. Não bajulo ninguém, não. Mas eu falo direcionado por Deus. Então, nessa noite, se não chegou o teu momento ainda, continua perseverando, irmão. Continua acreditando. Faz que nem um jovem de Gadara, até quis seguir Jesus de imediato, até quis acompanhar o mestre, mas Jesus o deixou lá para ser tratado, para ser transformado, para ser moldado. E em seguida Deus vai te usar. E aí só existe um homem dentro da Bíblia Sagrada que foi usado de imediato. Me pergunte qual? O bispo sabe. Me pergunte qual? Pouca gente, muita gente e pouco barulho. Só se o irmão me perguntar. Me pergunte qual? Filipe. Com 1 hora de crente, irmão, já ganhou um camarada para Jesus. Quem é o cara que tem uma visão com 1 hora de crente, já tem bagagem para ganhar alguém para Jesus? E esse moço foi alguém. Então Deus tem poder de fazer rápido, tem, mas Deus também trabalha no processo, irmão. Deus também trabalha no processo para nós encerrar. Saulo de Tarso, quando caiu do cavalo, e depois que faz toda a sua transformação, ele volta para Tarsis, depois de uma pregação. E os homens da época que queriam sufocar, eles, rapaz, calma aí, volta para o teu lugar, não é assim, tu aprendeu aonde? Tu aprendeu aonde? Quem foi que te consagrou? E ele vai dizer uma certa vez, se no corpo não sei, mas eu aprendi do próprio Jesus de Nazaré. Volta para lá, fica enterrado por alguns anos. Depois alguém recebe uma oportunidade de receber uma primeira igreja e cuidar de uma primeira obra. Quem é este moço? Barnabé. E Barnabé entende, bispo, que não tem chamada. Barnabé entende essa coisa. Rapaz, eu até sei pregar, mas chamada para dirigir tem que ter chamada. Meu Deus, eu vou falar, irmão. Para pregar eu até sei, mas para dirigir tem que ter chamada. E aí, rapaz, não tem chamada não. Mas eu vou chamar um camarada que eu conheci ele, Saulo de Tarso. Vai lá, manda um recado pro homem. Saulo de Tarso está pronto, estou pronto demais, rapaz. Vamos embora. Chega lá o homem, irmão, cheio de Deus. E uma cidade bem humildezinha, uma igreja humilde que ninguém queria ir. Deus levantou alguém, mas precisou de um processo. Então nessa noite Deus tem poder para fazer instantaneamente? Tem. Mas também Deus trabalha com processo, irmãos. Negócio de micro-ondas da igreja não, irmãos. Ainda é no fogo, ali abanando, dando um jeitinho, colocando uma lenhazinha, indo rachar no mato, colocando a lenha e abanando até que as coisas começam a acontecer. E quando acontecer, irmão, você vai virar alguém usado e usada por Deus em nome de Jesus de Nazaré. E nesta noite, irmãos, a cidade de Gadara foi presenteada. No meio de 9 cidades, o nosso Jesus encontrou a cidade de Gadara e o transformou através do seu poder, em nome de Jesus. Queria que os irmãos ficassem de pé, por gentileza. Aleluia, Deus. Se tiver alguém só para louvar um louvorzinho bem rapidinho, irmãos. Aleluia. Eu já